Muito boa noite, uma feliz semana para você que está nos assistindo aí da sua casa. Desde já, um feliz Dia dos Papais aí para aqueles que estão nos assistindo. Espero que você tenha tido um dia muito agradável aí com a sua família, com seus filhos e que Deus possa te abençoar grandemente. Para iniciar este culto de hoje à noite, nós vamos cantar o hino de número 453, Amor no Lar. Cante conosco, vamos nos aproximar de Deus através deste louvor. Tudo é belo em derredor, com amor no lar. A beleza em cada flor, com amor no lar. Este amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz, luz, saúde e gozo traz, sempre amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar. Com amor no lar. Na choupana há prazer, com amor no lar. Onde mal não pode haver, com amor no lar. Cada rosa em seu matiz, vozes de aves tão gentis, tudo faz-se mais feliz, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar. Com amor no lar. Meu Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar. Faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar. Vida mais feliz terei, hei de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar. Com amor no lar. Vamos orar neste momento. Feche os teus olhos. Nosso querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida que temos. Obrigado pelos teus cuidados, por cada um de nós, pelo teu amor. Obrigado, Deus, por mais uma semana que se inicia em nossas vidas. Nós queremos pedir a tua companhia, os teus cuidados também. Que o Senhor possa continuar colocando o amor no nosso coração para que ele possa transbordar na vida de outras pessoas, que elas possam enxergar o reflexo de Jesus Cristo em tudo que nós fizermos. Que o Senhor possa, de uma forma especial, abençoar os papais da nossa igreja. Que o Senhor possa dar muita saúde a eles, que eles possam continuar cumprindo essa nobre missão de educar os seus filhos para a eternidade. E que o Senhor possa estar também agora com o pastor Diego, que irá abrir a mensagem também nesta noite, que ela possa fortalecer o nosso coração, a nossa mente, nos tornar pessoas melhores e que possamos nos fortalecer também para essa nova semana. Cuida de nós, que teu nome possa ser exaltado neste culto. São bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém.
seja julgado em meu lugar. Quem sou eu para merecer? Quem sou eu? Quem sou eu? Justo e inocente, não há o que negar. Julgado ele foi pelos seus. Palavras confusas, testemunhos infiéis. Negado ele foi pelos seus. Acusado de um crime que ele nunca cometeu, foi julgado como um simples ladrão. No seu silêncio se achou a salvação. Quem sou eu para merecer que seja julgado em meu lugar? Quem sou eu para merecer? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Tudo bem? Hoje uma data especial, né? Dia dos Pais. E eu queria, antes de fazer a oração, né? Dar os parabéns aqui a todos os pais que estão assistindo. E dizer que esse é o meu primeiro dia dos pais como pai. Minha esposa está grávida e a menina não nasceu ainda, né? Mas eu já comemoro o Dia dos Pais por essa bênção que Deus me deu. Pessoal, vamos fazer uma oração e a gente já começa aqui a falar um pouquinho sobre a mensagem de hoje, tá bem? Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por mais um culto, nós podermos estar aqui, mais um dia podendo louvar e engrandecer o seu nome. Abençoe em especial todos os pais, para que cada pai possa cumprir o seu papel, a qual o Senhor designou para todos nós. Obrigado por tudo, abençoe também a mensagem de hoje, que eu possa falar inspirado por Ti. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Pessoal, antes de começar a falar um pouquinho da mensagem de hoje, eu quero fazer uma pergunta para você. E essa pergunta, ela vai ajudar a você, como você vai entender a mensagem de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a importância do homem no lar, né? Do pai, do esposo, da família, né? O Dia dos Pais. E é importante a gente relembrar sobre o papel que cada pai tem que desenvolver com a sua família. Antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para você assim, ó. Se você ouvir assim, um comentário, né? Se você ouvir assim, o homem tem um papel importante na sociedade, na igreja e na família. Como você se sente ouvindo isso? Você se sente confortável ou não? E a mesma comentário, a mesma pergunta eu faço novamente, né? A mulher tem um papel importante na sociedade, na igreja e na família. Então o objetivo da mensagem de hoje aqui não é falar que o homem é mais ou menos importante, não é isso.
nem também falar o papel da mulher. Nós vamos nos focar aqui no papel do homem, né? Porque é Dia dos Pais e é importante todos os homens pensarem um pouco, aqueles que são pais, aqueles que querem vir no futuro a ter uma família, a ter filhos também, já ir pensando sobre o papel que Deus deixou para que cada pai desenvolva na sua influência com a família e com os seus filhos. Eu quero começar falando uma parte interessante, né? Muitas pessoas dizem assim, que o homem tem que voltar à masculinidade. E esse assunto ele é muito controverso, né? Umas pessoas pensam de uma maneira, outros de outra. E a gente vai tentar focar um pouquinho no que a Bíblia fala sobre isso. E durante a minha vida, eu muitas vezes, principalmente na adolescência, né, a gente tem o homem tem muito aquela visão assim, que ser homem é ser valente, né? Você não pode fazer feio na frente dos amigos, dos colegas de aula. E muitos homens, eles ficam adultos e eles ainda carregam, muitas vezes, essa ideia, né? Que ser homem é aquele que não foge de uma briga, aquele que fala grosso, aquele que é bom de briga, fortão, né? Será que homem, biblicamente, significa isso? Lembrem-se, antes da gente começar a ler os textos aqui, que Salomão, ele diz, né? Mais vale um cão vivo do que um leão morto, né? O que ele está querendo dizer com isso? Não adianta a pessoa ser valente ali, e isso vai levar o quê? A destruição da vida dela ou de outras pessoas. Vamos começar aqui falando de alguns pontos. Eu quero falar hoje sobre 6 pontos que é importante todo pai, todo marido, todo homem pensar na sua vida. Eu não vou falar todos os pontos que a Bíblia fala sobre o homem, sobre o pai, porque eu não tenho tempo, e outra, eu não tenho conhecimento de tudo que a Bíblia diz, e nenhuma pessoa tem. Nós vamos estar aprendendo de Deus por toda a eternidade. Então a ideia aqui não é falar tudo sobre cada ponto, é falar um pouco, e eu quero falar sobre 6 pontos aqui que eu acho importantes. O primeiro aqui que eu vejo, que eu não trouxe em ordem de importância, são 6, não quer dizer que o primeiro é mais importante que o último, ou o último mais importante que o primeiro. São só aqui ordens que eu vou seguir, né? O primeiro ponto que eu vejo aqui importantíssimo, o homem, o pai, ele se sacrifica pela sua esposa e pelos seus filhos e pelo seu lar. Vamos ler um texto na Bíblia que nos fala um pouco sobre isso? Vamos para Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, no verso 25. Abra sua Bíblia aí para você poder acompanhar. E diz assim, ó: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O homem, ele deve se sacrificar pela sua esposa e também pela sua família, pelos seus filhos. Então, se você quer ser um bom pai, um pai guiado nos caminhos de Deus, você deve se espelhar em Cristo, né? Para quê? Para se entregar pela sua família, assim como Cristo, ele amou e se entregou pela igreja. É pesado isso a gente pensar, né? Mas com Deus a gente pode estar caminhando no caminho correto. Por isso que nós sempre precisamos do poder de Deus na nossa vida. Como que eu vou me sacrificar pela minha família se eu tenho uma natureza pecaminosa, se o egoísmo faz parte dos seres humanos? Como que eu posso me sacrificar pela minha família? Através do poder de Deus e do aprendizado que Deus, ele me dá. Então é importante isso nós pensarmos. Eu tenho me sacrificado pela minha família? Você que é pai, você que é esposo, você tem feito isso? Pare para pensar um pouquinho agora. E mulheres, eu não quero que vocês pensem assim, o meu marido, com um pensamento assim de comparação ou de julgamento, o meu marido não se sacrifica o suficiente. Se você entende que seu marido precisa melhorar nisso, qual que é a orientação bíblica? Que a esposa, pelo seu proceder, pelo seu comportamento cristão, ela venha influenciar o seu marido. Então, esposas, pelo comportamento, pelo exemplo e pela oração, isso vai fazer toda a diferença na vida do esposo. Então é importante isso, o homem pensar, como que está a sua vida em relação à sua família? Será que eu faço algum esforço pela minha família? Eu tenho me sacrificado por ela?
Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui para a gente pensar, né? Qual que está sendo o meu sacrifício e o seu sacrifício pela sua família. Então, se você é solteiro, já vá pensando nisso, né? Você quer construir uma família também, vá pensando já como você pode aprender de Deus, se preparar para você poder ser um bom esposo e um bom pai. O segundo ponto que eu quero falar aqui, que a Bíblia nos fala, que o homem, o pai, ele deve ser o provedor do lar. E eu sei que esse assunto é polêmico, e eu não quero falar aqui que se a esposa deve ou não deve trabalhar, não é esse o objetivo, e nem criticar mulheres que trabalham, porque hoje as mulheres elas conquistaram um papel importante no mercado de trabalho, e isso tem ajudado muito a vida delas e também de suas famílias. Mas eu não estou dizendo que o homem não deve querer que a mulher trabalhe, nem impedir que a mulher trabalhe, não é isso. O que a Bíblia está dizendo é que é responsabilidade do homem, acima de tudo, se preocupar com a provisão da sua família, com a provisão dos seus filhos e da sua esposa. Eu não estou dizendo que essa história de machismo, feminismo, se a mulher deve ou não deve ganhar mais ou menos, não tem nada a ver com isso. A questão é o que a Bíblia diz, é um compromisso do homem. E se o homem foge desse compromisso, se o homem não se preocupa com esse compromisso, ele está fugindo do princípio bíblico. E olha só, lá em Gênesis, você olha lá, começa a ler a criação, Gênesis 1, depois Gênesis 2, e você percebe ali que Deus fala para o homem, antes do pecado existir o quê? Que você deve guardar e cultivar o jardim do Éden. Deus já está falando ali para o homem, você tem o compromisso do trabalho. O trabalho, ele existia antes do pecado e vai existir no céu também se você estudar. Claro, o trabalho hoje, ele é com dificuldade, muitas pessoas sofrem por causa do seu trabalho, no céu não será assim, e nem antes do pecado era assim também. Se vocês verem lá em Gênesis 3, depois ali que Adão e Eva comem do fruto, cometem o pecado, começa lá no verso 15, as consequências para a serpente, depois vem a consequência para a mulher, e depois Deus fala novamente para o homem ali, no suor do teu rosto comerá o pão. O trabalho agora ele terá dificuldades por causa do pecado. Então a gente vê isso claramente. E eu quero ler um texto com vocês que está em Provérbios, capítulo 24 também. Esse texto ele é bem interessante e vocês vão perceber que esse texto ele é bom para quem é casado e para quem é solteiro também. Provérbios 24, no verso 27 diz: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. O que esse texto está falando? Se você lê ele assim rápido e não talvez parar para pensar nele, parece que está dizendo que o trabalho é mais importante que a casa. Não, o texto está nos colocando uma ordem. Se você quer ter uma família, se você é homem, primeira coisa que você tem que pensar, você tem condições de sustentar um lar? Você tem condições de sustentar uma família? Isso é importante. A Bíblia está dizendo, antes de você pensar em edificar uma casa, você primeiro deve pensar se você vai poder cuidar dessa casa, vai poder cuidar desses filhos. Então, se você é solteiro, eu quero casar, eu quero ter uma esposa, eu quero ter filhos, eu estou noivo, eu estou de casamento marcado, pense nisso, você tem essa preocupação que Deus deixou para o homem, você tem que prover o sustento da sua casa. Claro que existem muitas circunstâncias, tem casais que às vezes o homem fica desempregado e a mulher está sustentando a casa, problemas eles existem, mas não pode ser um comodismo. Minha esposa está trabalhando, ela vai sustentar a casa e eu não preciso me preocupar com a provisão. Esse não é o plano de Deus. Então, esposas, se o seu marido está passando dificuldade com isso, converse com ele, ore por ele, mas nunca também deve existir, e eu vejo que isso é um grande problema, né, nos lares. Às vezes, eu ganho mais que a minha esposa, eu que mando na casa. Ou a esposa ganha mais que o marido, ela que manda na casa. Pessoal, isso não pode existir num lar cristão. Um lar cristão é os dois, uma só carne. O dinheiro dos dois é dos dois juntos. Não pode ter esse negócio, eu tenho o meu dinheiro, tenho o teu dinheiro.
eu não vejo isso como uma bênção no lar. O lar ele tem que ser edificado juntos, as decisões têm que ser tomadas juntas. E se a esposa, por algum motivo, está ganhando mais que o marido, ou o marido está desempregado, ou passando por algum problema, a esposa também não deve usar isso como algo para oprimir o seu esposo. E também a mesma coisa, se o marido ele é o provedor do lar, ele não pode oprimir a sua família por isso. Ele está cumprindo o papel que Deus designou. Agora, pessoal, quero ir para o terceiro ponto. Olhem que interessante. O que é um homem de verdade? Será que o homem de verdade foi, como eu falei no início, é aquele que não foge a uma briga? O que não leva desaforo para casa, é isso? Aquele que fala grosso, que fala com autoritarismo, né? Que tem diferença de autoritarismo para autoridade. Será que é isso? Vamos ver o que a Bíblia nos fala. Ó. Vamos para Êxodo capítulo 18. Estou pegando aqui só um exemplo, existem outros, né? Mas esse texto aqui, ele é bem interessante. Êxodo capítulo 18. Esse fato aqui acontece quando o sogro de Moisés vem conversar com ele e fala para Moisés uma maneira de Moisés sair daquele problema que ele estava. Eram milhares de pessoas ali e ele não conseguia atender todas. E aí o sogro de Moisés, ele vem e dá esse conselho aqui para Moisés, ó, capítulo 18, no verso 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Pessoal, vamos pensar aqui o que é ser um homem de verdade. Vamos pensar nos dias de hoje, né? Vamos tentar atualizar. Um homem de verdade, ele é um homem que ele honra os seus compromissos. Um homem de verdade é um homem de confiança. Então pense você que é esposo, você que é pai, você que está na sua família. A sua família vê você como uma pessoa fiel, uma pessoa de confiança, uma pessoa que fala a verdade, um pai que pode dizer, eu sou um pai de verdade, eu educo os meus filhos, eu dou bom exemplo para a minha família, eu sou fiel à esposa, sou fiel à minha palavra, aos meus negócios, isso tudo é importante. Um homem de verdade é um homem que é fiel a Deus, é um homem que honra os seus compromissos, é isso que a Bíblia está falando. Então nós temos que pensar muito nisso, né? Você que já tem uma família, que é pai, ou você que pensa em ter uma família, pense nisso. Um homem de verdade é um homem que honra os seus compromissos. Vamos agora para o quarto ponto. A Bíblia fala do homem como protetor. E isso é bem interessante da gente pensar. Olha Deuteronômio capítulo 22. Vamos ler aqui. Esse texto aqui ele é bem interessante. Capítulo 22, no verso 27, diz assim. Está falando ali de uma mulher que ela foi violentada, né? Que ela foi atacada. E diz ali no verso 27. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Ela estava sendo atacada por outro homem ali. E não houve quem a livrasse. Não houve ali um homem que a pudesse proteger. Ela estava sozinha. Nós homens, nós temos esse papel de proteção. Porque a Bíblia nos deixa isso bem claro. E vamos pegar alguns exemplos. Imaginem só. Claro que existem fobias, né? Tem pessoas que têm fobia de aranha, de abelha, mas eu não estou falando de fobias, estou falando em geral. Imagina a mulher está com medo da barata, ela sobe em cima da cadeira e o homem sobe também com medo ali, gritando para a mulher matar a barata. Imaginem isso, né? Claro que é uma brincadeira, né? Mas o homem ele tem que ser o protetor. Imagina, o homem está em casa e tem alguém ali querendo arrombar o portão da casa ou a porta, e ele vai lá e se esconde e grita para a mulher, vai lá e nos defende. Será que é isso que a Bíblia fala que o homem tem que fazer? Será que é isso que a Bíblia diz? O homem tem que ser o protetor. E eu não estou falando só em proteção de questão física, porque em geral, os homens são mais fortes fisicamente que as mulheres.
Mas a proteção não é só física. Uma mulher tem que se sentir protegida por um homem em vários aspectos, e os filhos também. Os filhos que têm um pai protetor, eles se sentem confiantes, eles se sentem protegidos. O homem, ele tem que exercer esse papel de proteção. Ele tem que proteger a sua família, ele tem que proteger os seus filhos. Então é muito importante isso, o homem pensar no papel de protetor. Será que os homens têm desenvolvido esse papel de proteção, de cuidado da sua família? É importante isso, né? O homem ter essa consciência que ele está ali para proteger o seu lar. Pessoal, vamos agora para os 5 pontos que eu gostaria de falar com vocês. E esse é um dos pontos mais difíceis, né? O homem como autoridade. E eu sei que eu não vou entrar nesse negócio de submissão de esposa, não é esse o ponto da mensagem. Eu quero falar na autoridade no papel do homem, que ele não deve se isentar disso, isso é bíblico. A autoridade, ela não vem de autoritarismo. Um homem que tem autoridade não é aquele homem que chega em casa e diz assim, ó, é eu que mando, ele levanta a voz, ele oprime a família, a esposa, os filhos. Esse não é o papel do homem cristão. O homem cristão, ele tem autoridade com a sua família. Mas como que vem essa autoridade? Essa autoridade, ela vem pelas atitudes, pelas escolhas, pelos exemplos. Um homem que tem autoridade, ele não precisa dizer que ele tem autoridade. Vocês entendem esse ponto? Um homem que ele tem autoridade na sua casa, ele não precisa levantar a voz com a sua esposa ou com seus filhos para dizer que ele é autoridade. Quando ele precisou fazer isso, é porque ele não cumpriu o seu papel exatamente como deveria. E aí ele precisa levantar a voz para mostrar a autoridade dele. E aí, levantando a voz, ele está cometendo um erro, porque grosseria, brutalidade não define o homem como sendo um homem de verdade. Isso define maus tratos, falta de educação, tudo isso, menos ser um homem de verdade. Então o homem tem que pensar muito nisso. Como que você tem exercido a sua autoridade? A autoridade, ela vem com o homem se espelhando em Cristo. A Bíblia diz que o marido, ele é o cabeça da esposa, né? Como Cristo, ele é o cabeça da igreja. Em que sentido isso? Como Cristo amou a igreja, ele também deve amar, o marido deve amar a sua esposa e a sua família. Olha Efésios capítulo 5, no verso 25. Olhem que interessante esse ponto. Vamos abrir a Bíblia em Efésios 5, no verso 25. Diz ali, todos encontraram aí? Vou dar um tempinho para você achar que esse texto, ele é bem importante. Marido, Efésios 25, verso 25. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A autoridade, ela vem do amor, do exemplo. Se um homem, ele tem autoridade no lar, ele vai fazer o quê? Ele vai ser o primeiro, geralmente, a convidar a sua família para buscar a Deus. Ele vai ser ali o guia espiritual da sua família. Ele vai zelar pelos bons princípios do lar. Ele vai zelar por aquilo que é bom dentro da sua casa, aquilo que é bom para os seus filhos. Ele vai ter esse zelo pela sua casa. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Um marido que é zeloso a Deus, que tem um bom comportamento, é natural. A família vai reconhecer ele como uma autoridade espiritual, como uma autoridade do lar. Agora me diz uma coisa, imaginem um homem que não pode ver uma mulher bonita passar e olha, que autoridade ele vai ter com a esposa com uma atitude dessa? Ou com os seus filhos? Que autoridade ele vai ter se ele dá mau exemplo em casa? Que autoridade ele vai ter se ele não convida nunca a família para buscar a Deus? Se ele nunca dá um bom exemplo, se ele não zela pela sua esposa e pelos seus filhos? Depois ele vai querer levantar a voz para ter autoridade? Claro que não é assim que funciona, né? Por isso que isso está errado. E eu quero tocar nesse ponto que é interessante, né?
Uma vez eu estava estudando a Bíblia com um rapaz e ele chegou para mim e disse assim: eu vi uma pessoa da tua igreja na rua, passou uma mulher e o pescoço dele chegou a ficar torto, ele olhando para a mulher na rua. E aí eu disse para ele: olha, a gente estuda a Bíblia olhando para Cristo, a gente nunca olha para pessoas. Se eu te der um mau exemplo, ou qualquer outra pessoa da igreja, eu tenho que ser responsabilizado pelo meu mau exemplo, pela minha conduta. Eu que serei julgado. E isso não pode ser um motivo para te afastar dos caminhos de Deus. Foque em Cristo. E assim é com a família. Nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes. Ah, mas eu tenho que ter cuidado então para não fazer algo errado na frente da minha esposa e dos meus filhos? Não, não é isso. Eu tenho que ter cuidado para que eu seja transformado por Deus, para que eu seja um homem segundo o coração de Deus, que eu seja um homem que faça a vontade de Deus, que eu seja um pai que seja um pai segundo a vontade de Deus. Aí a autoridade será algo natural com os filhos, com a esposa, e vice-versa. Eu não estou falando aqui das esposas, né? Mas a mesma coisa, a esposa também tem autoridade quando ela tem o seu bom procedimento. Então é importante isso os homens pensarem, como que está a sua conduta para que você tenha autoridade no seu lar. Pense nisso, isso é importante. É dia dos pais, é dia de receber as felicitações, dia de alegrias para muitos, aqueles que ainda têm seus pais, né? Ou que conseguem conviver com seus pais. É um dia de festa para muitas pessoas, o dia que você talvez coma uma comida diferente ali, que tenha algo especial. Às vezes as famílias se reúnem, isso tudo acontece. Mas não podemos esquecer, o dia dos pais é o dia para todos os pais pensarem como eles exercem o seu papel de pai e de marido e como ele exerce o seu papel de líder da sua família, líder espiritual. Porque a Bíblia fala isso, que o homem ele deve ser o sacerdote do lar. E vocês, esposas, nunca esqueçam, orem pelos seus esposos, ajudem eles também nesse papel. Porque Deus criou Eva como uma auxiliadora. E uma auxiliadora, ela ajuda no crescimento do homem, como o homem também auxilia a sua esposa e ajuda no crescimento da esposa. E eu quero agora falar de um último ponto, que é o ponto de o homem guiar a sua família nos caminhos de Deus. Esse ponto ele é, para mim, um dos mais importantes. E eu deixei ele por último aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre ele. Os homens, eles têm essa responsabilidade de guiar a sua família nos caminhos de Deus. E uma família onde um homem exerce essa responsabilidade, não como uma obrigação, não como um fardo, não como para mostrar autoridade, mas ele exerce isso como essência, ele é aquilo. Aí sim, ele vai poder guiar a sua família no caminho correto, no caminho espiritual. Pense bem, agora a minha filha vai nascer em janeiro, a previsão, né? Aí ela cresce, vai para a adolescência dela, e ela vê um exemplo de um pai. Ela vai ter dois exemplos, ou ela vai ter exemplo de um pai que buscou a Deus, que foi transformado por Deus, que a sua essência era Deus na sua vida, a sua essência foi transformada pelo poder do Espírito Santo, ou ela vai ver um pai que muitas vezes pode estar indo na igreja porque é um costume, porque é uma obrigação, porque sabe que é certo, mas não vive aquilo como essência. E eu vejo muitos filhos terem maus exemplos. Sabe aquela coisa assim que alguém liga ou bate na porta lá e o pai ou a mãe diz assim para o filho, vai lá e diz que o pai não está em casa. Aí o filho vai lá e diz, o pai não está em casa, ou o pai não está aqui, na hora que toca o telefone. Aí depois o filho mente e o pai vai achar ruim. Mas qual o exemplo que o pai deixou para o filho? O pai, ele vai lá e ele é desonesto nos seus negócios. Ele passa a perna nos outros. Como que ele vai ser um guia espiritual para os seus filhos, para a sua esposa? O exemplo fala muito e fala alto. Nós devemos ter o exemplo das atitudes e também pregar com palavras, mas não tem como pregar com palavras sem exemplo. Quem nos conhece sabe o nosso exemplo, e isso grita muito na hora de guiar a família. E nós temos que ter esse cuidado.
E os homens, eles não podem negligenciar esse ponto. Eu não estou dizendo que tudo que acontece em casa tem que ser o homem sempre o primeiro, não é isso. Mas o homem tem que ser uma autoridade espiritual na sua casa. Ele tem que buscar que isso esteja aceso na sua família. O culto familiar, a devoção, a busca a Deus. Eu vejo assim, infelizmente eu fico muito triste. Uma coisa que vocês nunca vão me ver falar é falar mal da igreja de Deus. Eu não falo mal da igreja de Deus. E eu vejo muitos pais falarem mal da igreja de Deus para os filhos. Aí os filhos crescem a vida inteira ouvindo os pais falarem mal da igreja. Aí quando está lá na adolescência ou é adulto, não quer saber mais da igreja, aí o pai quer que o pastor vá lá em 30 minutos, resolva 15 anos que ele estragou. Você acha que um pastor, ou um líder espiritual, um líder jovem, vai resolver em 30 minutos de conversa com um jovem aquilo que ele foi destruído na mente dele em vários anos? Não tem como. A liderança, ela vem do pai, ele tem que dar um bom exemplo. Ele tem que mostrar para os filhos que Deus é bom, que servir a Deus é algo que dá prazer. E se ele não viver isso na vida dele, ele não vai conseguir dar esse exemplo. Então, o compromisso do homem é que ele tenha esse cuidado, que ele leve a sua família a isso. Claro que existem mulheres que têm mais facilidade de estudar a Bíblia, existem mulheres mais inteligentes, existem mulheres que têm mais estudo bíblico que homens. Claro que aí eu não estou falando em nível de conhecimento, eu estou falando em nível de iniciativa. Claro que você, esposa, não pode comparar o seu marido daqui a pouco com um teólogo que estudou teologia lá há vários anos, ou que vive, a sua profissão é estudar a Bíblia, um exemplo, um pastor. Você não pode pegar e também dizer, o meu marido não tem o conhecimento que um pastor tem. Claro, se ele não estudou teologia, talvez ele não tenha. Talvez tenha, depende muito do tanto que ele busca o conhecimento. Mas o homem, ele tem que ser esse líder espiritual do lar. E eu quero ir para o final aqui, falando algo importante. Os homens devem ser rápidos em chamar a sua família para Deus. O homem nunca deve ser rápido em chamar a sua família para assistir coisas que não deve na televisão, escutar músicas que não agradam a Deus, ter comportamentos que desagradam a Deus no seu lazer. O homem, ele tem que ter essa iniciativa de trazer os seus filhos e a sua família para Deus. E agora eu quero fazer um comentário rapidinho para quem namora, né? Pense bem, se você tem a sua namorada aí, e você, mulheres, fiquem espertas também nisso. O seu namorado, ele é rápido para chamar você para as coisas de Deus ou para outras coisas? Pense nisso, né? O namorado de Deus, ele tem que ser rápido para chamar a sua namorada para as coisas de Deus, não para aquilo que é errado. E eu quero findar lendo um texto de Atos 16:31 que diz: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Estava ali o carcereiro falando com Paulo na prisão, e Paulo olha para ele e diz assim, sabendo o papel do homem na família, o papel do homem em edificar a sua casa, ele diz para o carcereiro que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por quê? Porque a tua crença, a tua atitude, o teu comportamento, o teu exemplo, a tua liderança espiritual vai ajudar a tua família também no crescimento e na autoridade sobre Deus. Pessoal, quero encerrar com essa mensagem. Que Deus abençoe todas as nossas famílias, que Deus abençoe todos nós, e que todo homem, todo pai, todo edificador do lar, ele possa ter essa consciência que devemos cumprir os nossos papéis e as nossas obrigações como homem, como pai, como cristão. E todo pai que ele leva a sua família para Deus, ele terá uma família abençoada. Vamos ouvir agora um louvor que fala sobre o poder do nosso Deus. Que a gente possa colocar o poder de Deus na nossa vida. Que a gente possa colocar o poder de Deus dentro do nosso lar. Para que todo homem, todo pai, ele possa cumprir o seu papel. E o papel principal de todo homem é levar a sua família para Deus. Vamos ouvir agora esse louvor?
Ó Senhor, tu conheces o meu viver, desde o meu deitar ao meu levantar. Sabes o meu pensar. Tu conheces o caminho que estou a andar, mesmo quando as palavras estou a formar. Sabes o que vou falar. Sonda, ó Deus, o meu coração e venha conhecer os pensamentos meus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se eu subo aos altos céus, tu ali estás, e no mais profundo abismo tu estás também. Não há como fugir. Se eu disser que as trevas me cobrirão e a luz ao meu redor noite se fará, ainda assim me verás. Sonda, ó Deus, o meu coração e venha conhecer os pensamentos meus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda, ó Deus, o meu coração e venha conhecer os pensamentos meus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda, ó Deus, o meu coração e venha conhecer os pensamentos meus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos fazer a oração final então? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de termos o seu poder na nossa vida. Que o Senhor edifique todos os lares, todas as famílias. Que cada um de nós possa ter essa confiança em Ti, Senhor. Que o Senhor fará a boa obra na vida de todos nós. Abençoe cada pai, cada mãe, cada filho. Que todos nós possamos estar contigo a todo momento. Nos conduza a nossa vida em segurança e abençoe a nossa família. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.